Olá! Neste vídeo vamos decorar esse bolo lindo no tema fadas. As principais decorações que eu vou usar estão disponíveis no Clube Modelagens que Encantam, que é o meu curso online dedicado a decorações para bolos e doces personalizados. Para obter mais informações sobre o clube, confira o link na descrição do vídeo, ok? Então agora a gente vai começar a decorar esse bolo. Então aqui embaixo eu fiz um andar todo de madeira, como se fosse um tronco, e aqui eu fiz um degradê com um aerógrafo de rosa misturado com salmão e o verdinho que a gente estava usando até agora. Eu usei o mesmo aerógrafo verde para o tabuleiro também, mas aqui eu tinha feito uma pasta americana verde e eu passei o aerógrafo por cima, por isso que ele está diferente, né? A intenção é ter vários tons, né? E não ficar no mesmo, porque senão fica tudo monocromático. Então agora a gente pode começar a colar os personagens. Eu fiz essa placa de nome aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. E eu vou apoiar ela assim, para saber exatamente onde colocar a fadinha, para os pés dela não ficarem em cima da placa, né? Então eu acho que aqui daria certo. Então eu vou fazer a marcação do furo. E aqui eu venho com um palito de churrasco para fazer esse furo. Esse bolo é falso, então é um pouco mais difícil de cravar as coisas, né? De espetar. Eu só vou tirar a placa agora para não acontecer nenhum acidente. Aqui eu vou cortar um pouquinho porque eu não preciso de tudo isso. Se o bolo fosse comestível, para ficar na beirada, eu manteria todo o comprimento do palito. E ainda colocaria 2 palitos aqui e cortaria bem rente a superfície para sustentar bem o peso dessa modelagem, né? Porque com o bolo comestível a gente não pode arriscar. Então assim eu já passei cola nela e agora eu posso grudar a minha placa. E não tem problema dos pezinhos ficarem escondidos, um deles, tá? Eu vou colar minha placa com glacê, porque esse bolo eu cobri ontem, então ele já secou um pouquinho e pode ser que não grude bem as decorações só com a cola. Aqui eu só vou tirar o excesso do glacê. Então a frente do bolo é assim. Agora eu já vou colocar a outra fadinha e ela eu quero que fique do lado oposto a essa outra. Se colocar aqui vai ficar estranho, então eu quero colocar justamente do outro lado para dar um toque diferente, né? Então eu vou espetar aqui, só vou marcar e já vou espetar com outro palito para ser mais tranquilo de tirar. Agora eu passo uma cola nos pezinhos dela e vou espetar assim. Agora vem a parte do cogumelo, que é lindo. Eu quero colocar ele um pouco mais pra cá, para ele ficar em destaque e não tão grudado na nossa fadinha, né? Eu vou fazer aqui o buraquinho dele. Como esse palito é inclinado, eu vou girar assim, para não ter problema de pegar ali a mão da fadinha sem querer. Agora eu só vou passar uma cola aqui na base, eu vou tirar o excesso da cola e já vou grudar ele aqui. Então assim ele já tá certinho na posição. Eu tenho aqui esse cogumelão que eu fiz para colocar no andar de baixo. E eu vou colocar ele para cá para ficar um volume interessante. Como ele é grande, tem um cabeção, eu tenho que colocar um palito aqui para sustentar ele, senão ele vai cair pro lado, né? Então eu vou colocar ele mais ou menos nesse ponto e aqui eu vou inserir. Eu já passei cola, né, na base. Então ele vai grudar. Eu faço isso para bolo comestível também, tá? Eu vou passar uma cola aqui também
e assim gruda melhor. Agora eu quero fazer um fio de bandeirolas aqui, que ela esteja segurando e que prenda aqui. Então eu vou fazer isso agora e já trago esse fiozinho. Então eu tenho aqui meu fio, eu vou grudar primeiro aqui em cima. Eu vou passar cola um pouco aqui atrás de algumas bandeirolas, para elas não se deslocarem, né, o fio não ceder. E aqui na mão da outra eu vou dar uma voltinha ali no fiozinho na mão dela. Aqui eu só vou passar um pincel seco para tirar a marca de cola que ficou quando eu abaixei esse fio. Aqui eu já vou cortar essa ponta. E ele fica assim. Aqui eu quero passar um glacê só para garantir que ela não vai se mexer no transporte. Porque se ela se mexer, vai rasgar esse fio de bandeirolas, né? Então a gente tem que cuidar muito desses detalhes. Vou ajustar aqui esse fiozinho. Agora a gente já pode colar o sapinho. Eu vou colocar um deles aqui do lado. Aqui acabou quebrando esse fio de bandeirolas, então eu vou ter que arrumar. Como ele já tá seco e é muito fininho o fio, é muito perigoso de isso acontecer, mas é normal, né? Essas coisas acontecem. Então eu vou colocar só um glacêzinho aqui para me ajudar a colar de volta. Além disso, quando tá muito úmido durante a semana, quando a gente faz as decorações, acaba não secando por completo ou até secando, mas não da mesma maneira quando tem uma umidade normal do ar, né? Parece que as coisas ficam mais frágeis. Pelo menos eu tenho essa impressão, assim. E essa semana realmente foi super úmida, né? Então, voltando ao sapinho, eu vou colocar um aqui embaixo e eu quero posicionar ele aqui, pertinho da placa. Eu uso o glacê para me ajudar a grudar quando as decorações já estão secas e o bolo também. É muito prático usar o glacê para isso. Então eu tenho aqui essas flores que eu fiz para colocar nessa encomenda e vou começar a posicionar elas, entortando o arame assim um pouquinho para me ajudar a preencher esse bolo. Eu gosto de colocar uma gotinha de glacê onde elas encostam no bolo, só para garantir que elas não vão se mexer durante o transporte, porque às vezes a gente passa por paralelepípedos, por exemplo, quando a gente vai fazer a entrega, e as decorações balançam, né? Quando é flor, principalmente isso acontece. Então eu gosto de garantir passando um pouquinho de glacê. Então eu só vou colocando elas aqui com cuidado para não quebrar. Eu fiz esses trevinhos também e eu vou misturar aqui junto com as flores. Eu vou colocar algumas aqui embaixo.
Quando é embaixo, eu acabo espetando na lateral do bolo mesmo, quando ele é falso, né? Então, em todos os lugares que eu posso, eu coloco um glacê para segurar as decorações, tá? Porque essas aqui, principalmente as flores, elas são muito sensíveis, então se uma bater na outra durante o transporte, elas vão quebrar. Aqui eu vou colocar mais um trevinho. O outro sapinho eu vou colocar aqui em cima. Esse aqui não tem o chapéuzinho de cogumelo, então fica legal colocar em cima, porque a gente já tem o cogumelo grande ali, né? Vou colocar mais uma florzinha aqui. E agora eu vou espalhando elas pelo bolo para colocar em cantinhos assim, me ajudar a preencher. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Aqui embaixo eu vou colocar mais alguns cogumelos, esses menorzinhos.
Eu fiz aqui umas folhas também que a gente pode inserir em alguns cantinhos. E agora eu vou colar algumas florzinhas fofas também que eu fiz a mais. Então aqui eu tenho essas rosinhas. Aqui umas outras diferentes. E eu vou posicionando também na placa algumas decorações para preencher e deixar uma placa bem trabalhada, que é como a cliente gosta. Eu tenho borboletas também, que eu vou colocar pelo bolo. E eu também tenho as estrelinhas, né, que eu vou colocar em alguns cantinhos. Então, eu vou colocar uma aqui na placa. Então, quando a gente tem decorações em quantidade, a gente pode ir jogando elas, né, no nosso bolo, colocar em cantinhos diferentes. Isso ajuda a ir preenchendo o bolo, né, fazendo uma decoração mais trabalhada. Então, eu gosto de ter uma boa variedade de flores quando o tema é jardim ou que nem esse que é fadinhas. Eu gosto de ter cogumelos porque eu acho que eles ajudam a preencher, porque eles têm um volume bom. Folhas sempre ajudam também a preencher. Uma placa trabalhada faz toda a diferença num bolo. E aí a gente tem que jogar também com as ações dos bichinhos, né? Eu não gosto de deixar bichinhos estáticos olhando para frente ou personagens olhando para frente. Eu gosto sempre que eles estejam agindo, fazendo alguma coisa. Então aqui uma das fadinhas está segurando uma estrela, a outra está segurando um fio de bandeirolas. Isso ajuda a contar uma história no bolo. Eu fiz também uns lacinhos aqui que a gente pode colocar em alguns locais. Eu vou aproveitar e colocar um aqui para fazer o acabamento do nosso fio de bandeirolas. Eu vou colocar esse outro na placa.
Eu tenho também esse porco-espinho que eu quero colocar em algum cantinho, então eu só tenho que ver onde ele funciona melhor. Eu vou colocar ele aqui para me ajudar a sustentar esse fio de bandeirolas, para que ele não se mexa com o transporte. E agora eu também vou espalhar algumas florzinhas que sobraram para complementar o bolo. Vou fazer isso com os lacinhos também e as borboletas. Eu fiz também algumas abelhas e vou colocar uma delas aqui em cima. E vou espalhar elas pelo bolo. Vou colocar outra aqui nesse cogumelo. Então, borboletas também ajudam muito a preencher bolos de jardim e a dar aquele toque mais delicado, mais mágico também, quando tem um tema tão fofo, né? Tão meigo quanto esse das fadinhas. Aqui eu fiz várias e vou colocar elas em alguns lugares do bolo.
E agora terminamos esse bolo. Eu vou colocar só o meu logo ainda ali atrás e a vela. E é isso, gente. Tá pronto o nosso bolo de fadinhas. Eu amei. Ele ficou super delicado e muito mágico, como é esse tema. E se você gostou desse tipo de conteúdo, venha fazer parte do Clube Modelagens que Encantam. Lá você encontrará aulas com o passo a passo de modelagens de diversos temas que podem ser aplicadas em bolos e doces personalizados. Acesse agora mesmo o link que está aqui na descrição do vídeo e descubra como agregar valor às suas encomendas. Eu te aguardo lá!